E aí, baixinhos, tudo bem? Hoje vai ser uma festa. Bolo Guaraná, muito doce pra você. Existem poucas pessoas no Brasil mais conhecidas do que a Xuxa. Por décadas, ela apresentou programas infantis que passavam desenhos e tinham brincadeiras, como o TV Xuxa, a Xuxa no Mundo da Imaginação, o Xuxa Park e o Show da Xuxa, com X. Mas antes disso tudo, antes mesmo dela namorar o Pelé, ela fez um determinado filme que gerou muita polêmica. Na verdade, a controvérsia por trás desse filme é gigantesca. Alguns anos depois do lançamento dele, a Xuxa conseguiu uma liminar judicial para recolher todas as fitas das locadoras e lojas do país. Mas antes da justiça encerrar a distribuição, 4.000 cópias já tinham sido vendidas. E essas cópias piratas continuaram a circular, tornando esse filme uma verdadeira lenda. Aí, anos se passaram sem muitos problemas, até que surgiu uma coisinha chamada internet, e o filme voltou a ganhar notoriedade. Então a Xuxa abriu uma ação judicial contra o Google para que ele eliminasse qualquer resultado referente a esse filme. E em 2014, ela perdeu. Aí em 2017, ela entrou com um recurso para tentar reverter essa decisão. E mais uma vez, ela perdeu. Agora que vocês sabem o contexto, tá na hora de assistir o filme. Mas antes, deixa eu pegar isso aqui. Eu vou precisar. O filme começa com esse senhor chegando numa mansão e na sequência um menino chamado Hugo sendo levado pela avó para o mesmo lugar. Lá, ele encontra uma série de mulheres, dentre elas a mãe dele, interpretada pela Vera Fischer. Como você cresceu? Você já é quase um homem. Você sabe que ele tem 12 anos, né? Aí o menino vai esperar no corredor e as moças começam a trocar olhares com ele. Olha como ele é bonitinho. Pra quem ainda não percebeu, esse lugar é um bordel de luxo. E as coisas já começam a ficar estranhas aqui. Porque esse comentário que ela fez não foi no sentido de ai que fofinho. Quase todas as prostitutas ficam sexualmente atraídas por esse garoto de 12 anos, sem nenhuma boa explicação. O que não é só perturbador, como também é idiota. Aí a mãe dele leva ele pro quarto dela, e lá a gente descobre que a avó dele trouxe ele pra cá porque a mãe dele parou de mandar dinheiro pra sustentar o menino. E o motivo dela ter parado é que ela tá economizando pra comprar uma casa e poder sair dessa vida. Depois disso, a mãe dele vai tomar um banho e o moleque vai dar uma volta. Mas quando ele abre a porta, ele dá de cara com uma das meretrizes que imediatamente tira a roupa e vai na direção dele. Mas ele fecha a porta antes dela chegar. Aí, alguns minutos depois, ele vai até o andar de cima e lá ele encontra a personagem Tamara, interpretada pela Xuxa. Pelada. E ela também fica interessada pelo piá. E que roupa é essa que elas estão fazendo? É o vestido de ganso das branquelas? Então a mãe dele aparece e leva ele pro seu novo quarto, que fica no sótão. Ah, e é bom mencionar também que a história se passa nos anos 30. E dá pra gente saber isso por referências como essa aqui. Respondendo à mensagem de congratulações do Sr. Adolf Hitler, o primeiro-ministro Benito Mussolini... Eu nunca achei que eu ia ver uma cena que envolvesse o Hitler, o Mussolini e a Xuxa. Na cena seguinte, somos apresentados ao personagem interpretado pelo Tarcísio Meira, o Dr. Osmar Passos, que é um político importante de São Paulo e também o principal cliente da Ana, a mãe do menino. E nessa conversa, ele diz para a dona do estabelecimento que ele quer impressionar um possível aliado político que vai ter uma festa de despedida realizada nesse bordel. E ela responde que a Tamara é a melhor escolha, deixando ele curioso. E o que é que a moça tem assim de tão especial? Por alguma razão que ninguém conhece, um defeito físico, alguma coisa assim, a moça parece estar sempre virgem. Enquanto isso, aquela moça de antes vem se assanhar de novo pro menino, e mais tarde vemos o político Benício Matos chegando na sua festa. Lá ele recebe o seu presente, que nada mais é que a Tamara fantasiada de urso. E por mais estranha que essa cena seja, a coisa mais surpreendente pra mim é vê-la de roupa, porque 90% das cenas dela são pelada, tanto que não demora muito pra ela tirar. Aí a gente vê o menino entrar por uma abertura no sótão, e com isso ele consegue espiar o quarto das orgias. Alô, é da loja de placa de censurado? Então, se eu pedir mais que 20, eu ganho desconto? Depois disso, o Hugo vê a Tamara com aquele político, a mãe dele com o Dr. Passos, e na sequência ele vai dormir. Na manhã seguinte, um homem bate na porta e diz que tem uma mensagem urgente para o seu colega. Aí ele vai até o quarto onde o Osmar tá e avisa ele dos últimos acontecimentos. Que no caso, ele está se referindo ao golpe de 37, liderado pelo então presidente Getúlio Vargas, onde ele instituiu o Estado Novo, que foi um regime autoritarista que durou de 1937 até 1946. E agora vocês devem estar pensando, que legal, o filme ensinou um pouco de história. Não, o filme não explica nada. O cara só chega desesperado lá, o golpe, o golpe, o golpe. E o Osmar fica todo tipo, fudeu, fudeu, fudeu. É só isso. Então, por causa dessa situação, ele sabe que ele vai ser exilado e decide ir embora para Paris. E enquanto isso está acontecendo, o garoto é acordado pela Tamara. E é nesse momento que ocorre a tal cena polêmica que todo mundo comenta. Agora eu sei por que ela é a rainha dos baixinhos.
E um detalhe que eu não posso esquecer de mencionar é que durante o filme todo, aquele senhor do começo aparece se esgueirando pela mansão e espiando o menino. Mas voltando à cena, a mãe do Hugo aparece, dá uns tapas na personagem da Xuxa e ela sai correndo. Aí vemos o Dr. Passos indo embora e na sequência a Ana conversando com seu filho. E ela explica que ele não pode mais ficar aqui, mas que ela tem que ficar até conseguir juntar dinheiro suficiente, mesmo odiando essa vida e as pessoas com quem ela convive. Então, infelizmente, ela vai ter que mais uma vez se separar do seu filho, porque ela sabe que essa é a única maneira de preservar o que sobrou da inocência dele. Uou, 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 o que você tá fazendo? Você não precisa abrir o roupão para abraçar o teu filho. Se vocês me dão licença, eu só vou ali rapidinho enfiar minha cabeça num buraco. Eu retiro o que eu disse. Ela conseguiu ser mais depravada do que as outras. Aí o garoto vai embora e o filme corta para aquele senhor de antes. E é nesse momento que a gente descobre que ele é o menino 50 anos no futuro. O que não chega a ser uma grande revelação, porque nos créditos iniciais aparece que ele é a versão adulta do Hugo. Mas de qualquer maneira, hoje ele é o dono da mansão e ele está cedendo ela para um instituto de cultura. Aí ele dá uma última olhada para o seu eu do passado e o filme acaba. Conclusão. Dá pra entender por que esse filme gerou e ainda gera tanta polêmica. Mas o que me deixa mais curioso é por que criticam tanto a Xuxa por causa desse filme, mas ninguém fala nada da Vera Fischer, sendo que a cena dela foi igualmente de mau gosto. Então ou critica as duas ou não critica nenhuma. Tendo dito isso, eu tenho uma crítica pra fazer à Xuxa. Ela não é boa com matemática. Eu falo mesmo, saca só. Compare o filme, eu lá beijando o menino que eu tinha 18 anos e o menino tinha 13. O filme saiu em 82 e o menino nasceu em 70. Então eu acho improvável que ele tivesse 13. Fora que a Xuxa é de 63, então no ano que ele fez 13, ela fez 20. E essa não é a primeira vez que ela faz umas contas esquisitas. É o caso desse filme aí, Amor, Estranho Amor, que você fez em 80 aí? Foi 79. 79 que você fez. Nesse caso, o filme teria sido filmado e por algum motivo levou 3 anos para ser lançado. E nessa conta a Xuxa teria 16, ela também seria menor de idade. Mas o Piá teria 9, então eu não sei se isso melhora ou piora a situação. Mas independente do número, ela era 9 e cometeu um erro, mas depois ela se arrependeu de ter feito esse filme. Isso não quer dizer que você se envergonhe de ter feito o filme? De maneira nenhuma. Se eu tivesse matado, me drogado, feito alguma coisa assim, eu teria vergonha, assim. Mas eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Tá, mas essa entrevista tem quase 30 anos. Hoje em dia eu tenho certeza que ela vê o quão asqueroso esse filme é. Querem dizer que eu sou pedófila porque eu fiz um filme quando eu tinha 18 anos? Chamem. Aliás, eu gostaria que todo mundo visse o filme, por favor. É muito bom. Xuxa, eu tô tentando te ajudar. Colabora comigo. Mas quem realmente merecia ser criticado por esse filme, mais do que a Xuxa e a Vera Fischer, é o diretor do filme e os pais do menino. Porque foi o diretor que criou essa história e colocou o garoto no meio de todas as putaria, e os pais dele que permitiram. E a propósito, eu não mostrei todas as cenas polêmicas, o filme tem bem mais. Como por exemplo, essa cena aqui onde tem 9 mulheres nuas em cima dele. E se você for ver a filmografia desse diretor, quase todos são filmes eróticos. Na verdade, ele foi um dos diretores que mais dirigiu porno chanchados no Brasil. O que até aí tudo bem, o cara gosta desse tipo de filme, beleza. O problema é quando ele coloca um menor de idade no meio. E essa não foi a primeira vez que ele fez um filme erótico envolvendo uma criança. Em 81, ele escreveu e dirigiu um filme chamado Eros, o Deus do Amor, onde aparece um menino tendo relações com sua professora. E adivinha só? É o mesmo garoto do Amor, Estranho Amor, só que aqui com 11 anos. E agora vocês devem estar se perguntando, o que aconteceu com esse menino? Onde está Marcelo Ribeiro? Quando você acha que a história não tem como ficar mais bizarra, ela fica. Em meados dos anos 2000, a polêmica desse filme ressurgiu na mídia, sendo um dos motivos o lançamento desse filme em DVD nos Estados Unidos, porque no Brasil a comercialização dele é proibida até hoje. E uma curiosidade, por causa desse lançamento internacional, existe uma versão dublada em inglês desse filme. Well, what is it that's so special about the girl? Shameless things. She's lying. E por que eu tô contando isso? Porque com a volta dessa polêmica, a mídia foi correndo atrás do Marcelo Ribeiro para fazer entrevistas, dando a ele mais 15 minutos de fama. E ele, na época com 37 anos, decidiu que a melhor coisa a se fazer com essa faísca de popularidade era um filme pornô. E se você acha que ele não se aproveitou da polêmica do Amor, Estranho Amor para fazer isso, então você vai ter que me explicar o porquê desse título. E o dessa frase.
Mas voltando ao filme. Por incrível que pareça, tem muitos críticos de cinema que defendem esse filme e dizem que nenhuma das cenas de sexo é gratuita e que o menino não estava fazendo um papel erótico. E para esses eu gostaria apenas de mostrar a opinião do próprio ator. Foi um filme que eu trabalhei com apenas 12 anos. Eu era praticamente o único ator mirim erótico brasileiro. E agora, para encerrar esse vídeo, eu quero dar minha opinião final sobre esse filme. Se você tirar as partes eróticas dele, bom, primeiro que só vai sobrar uns 40 minutos de filme. E segundo, ele é extremamente chato. O filme não se aprofunda na personalidade de nenhum personagem. E o mais próximo que ele chega disso, que seria a preocupação da mãe em relação à inocência do filho, eles estragam no final. Então, com ou sem polêmica, o filme é ruim. Fui! E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem quiser ver mais das entrevistas que eu mostrei, os links estão na descrição. Falou!